Vamos iniciar nossa aula sobre lipedema. Eu sou a Thaís Bado, nutricionista, e venho aqui conversar com você que é portador de lipedema ou profissional da área que tem curiosidade de saber um pouco mais de lipedema. Vem comigo que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje. Toda a aula está sendo baseada no Guideline 2024, ou seja, na diretriz para tratamento de lipedema. O que é essa diretriz? É um documento muito importante que é elaborado por profissionais da área, experts, e direciona o trabalho dos profissionais da saúde. Vamos lá, o que é o lipedema? O lipedema é uma doença crônica e dolorosa que pode prejudicar de maneira significativa a vida desse paciente. Então, a característica principal e primordial do lipedema é a dor, tá? Então, você que sente realmente que tem um acúmulo de gordura nas pernas e vem acompanhado de muita dor, sensação de peso, isso sim pode ser o lipedema, tá? Porque é uma doença crônica do tecido adiposo subcutâneo. É um acúmulo simétrico de gordura, ou seja, nas duas pernas é distribuído da mesma forma. E não é só nas pernas, não, também nos quadris, nos braços. Então, é muito característico, diferente do linfedema. O linfedema é um tipo de edema, depois eu vou explicar um pouquinho mais, que se diferencia de maneira bem significativa do lipedema, tá? O lipedema tem essa dor que eu comentei, hematoma e uma hipersensibilidade ao toque. Você tem uma dor aí que incomoda bastante. O lipedema ele surge em períodos de mudanças hormonais da vida da mulher, como a puberdade, a gravidez, a menopausa. O lipedema não é causado por obesidade e nem causa obesidade. Isso é uma frase que está no guideline, tá? Então, por que isso é importante? Porque, na verdade, nós estamos falando de um quadro clínico que leva as mulheres a muito sofrimento. Muitas passam a vida toda se culpando e achando que, na verdade, não tem capacidade para perder peso, porque acha que o lipedema, ou seja, não sabe do lipedema e acha que essa obesidade não tem solução. Ela faz de tudo, ela treina, ela faz dietas, ela até consegue perder um pouquinho de peso ou percebe uma perda de medida, mas a gordura acumulada nas pernas, por exemplo, não reduz ou reduz pouco. Então, o lipedema, ele não está associado, simplesmente a pessoa está obesa, ela vai ter lipedema. Não. E o lipedema não leva à obesidade. Mas existe um ponto importante. Sim, a obesidade, o ganho de peso pode piorar o quadro do lipedema, com mais dor e incômodo. Aí eu tenho uma outra citação, tá? Desse guideline, que um aumento desproporcional do tecido adiposo nas extremidades sem sintomas não pode ser diagnosticado ou caracterizado como lipedema. O que eu quero dizer? Você que está ouvindo e pensa que a tua perna tem uma circunferência maior, que você percebe que é um acúmulo de gordura não normal nas pernas e fala, poxa, acho que eu tenho lipedema. Se não houver associado a dor ou até outros sintomas, mas simplesmente a questão do acúmulo de gordura, não pode ser diagnosticado como lipedema. Lembrando que o diagnóstico é feito pelo médico, ok? Mas o guideline deixa bem claro isso, né? Mesmo que você tenha um acúmulo de gordura, mas que não tenha ali sintomas que estão presentes no lipedema, a gente não pode diagnosticar como lipedema. Quais são os sintomas, então? Poxa vida, né? Então, o que essa paciente ela vai sentir? Primeiro, é de forma diferente que esses sintomas vão aparecer para as mulheres. E vai ser muito individual, tá? Algumas são dor espontânea, outras a palpação, o inchaço que pode piorar ao longo do dia ou não, hematomas frequentes, sensação de peso e fadiga nas pernas, essa distribuição desproporcional da gordura, né? Então são essas características e são esses sintomas que a pessoa com lipedema vai apresentar. E como eu disse anteriormente, se tiver aí uma piora de peso e alterações hormonais, como no climatério e menopausa, esses sintomas podem piorar. Então fiquem atentos a esse sintoma para buscar acompanhamento, ou seja, buscar esse diagnóstico e receber um tratamento adequado.
Quem acomete, né? Então, eu tô falando mulheres sempre porque realmente acomete predominantemente as mulheres. 11% da população feminina apresenta o lipedema. E o início são nas fases de mudanças hormonais. Então, muitas vezes na adolescência, né? Essa mulher adulta jovem, ela já pode começar a perceber alterações em suas pernas ou braços. Nós vamos ver a localização. Histórico familiar frequente. Então, muitas vezes é um histórico de família. Pode coexistir com obesidade. Então, pode ser uma pessoa obesa com lipedema, tá? Mas não, como eu disse, que leve a obesidade, tá? O lipedema e o contrário, também não. E pode coexistir com o linfedema. Então, nós temos casos de pessoas com lipedema e com linfedema. Bom, os tipos. Então, eu tenho um tipo de lipedema que está acumulado mais nos quadris. Outro, tipo 2, do quadril até as coxas. Também nós temos do quadril até as pernas todas, até o tornozelo. Os pés não são, tá? Os pés, eles não recebem essa questão da alteração tecidual. Também nós temos os braços e também que vai aí dos joelhos até o tornozelo. Então, é mais ou menos essa caracterização do tipo de lipedema que você pode apresentar. E tem os estágios. Então, nós temos o estágio 1, que é mais superficial, né? Que são ainda pequenos nódulos, que são palpáveis ou não, tá? E o nódulo segundo as diretrizes, não necessariamente os nódulos são uma característica do lipedema. Tem que estar associado a outros sintomas, ok? A pele pode apresentar alguma irregularidade no estágio 2. Tá um pouquinho endurecida, sim apresentar um pouco mais de nódulos de gordura, sempre acompanhado de um incômodo grande. No estágio 3 já acontece um grande acúmulo de gordura, uma deformidade maior e visível. E o 4, que é um estágio que já tem aí um comprometimento um pouco maior da aparência, com dificuldade de andar, de deambular, com dores mais fortes, tá? Então, aí pela imagem a gente consegue ver uma característica maior em relação aos estágios. Sendo que o estágio 1 é aquele estágio que se confunde muito apenas com o acúmulo de gordura. Qual a diferença, então, entre lipedema e linfedema? O linfedema é uma condição clínica que está relacionada com o sistema linfático. Então, é um acúmulo de tecido, é um edema, tá? E essa dificuldade do sistema linfático vai trazer também a dor, a inchaço. Já o lipedema é um acúmulo de gordura inflamatória, tá? Então, tem uma gordura inflamada. O linfedema e uma outra diferenciação. O linfedema, ele não é simétrico. Muitas vezes a pessoa apresenta em uma das pernas apenas. Então, aqui nós temos a diferença, vocês podem visualizar, do lipedema e do linfedema. Lipedema, acúmulo de gordura, tá? Em membros e culote, né? Que é quadril. Acúmulo do linfedema, ele já é um infiltrado líquido no tecido gorduroso. Pode afetar também braços e pernas, tá? Mãos e pés. O que não acontece, tá? No lipedema, porque o lipedema, ele vai só acometer os membros que a gente viu anteriormente, né? Então, mãos e pés não, tronco também não. O lipedema sempre ocorre após a puberdade. O linfedema, ele ocorre após infecção ou cirurgia, tá? E ele é bilateral, como eu disse, apenas um dos lados. Lipedema, quase exclusivo em mulheres. Já o linfedema afeta homens e mulheres. Então, essa é uma grande diferença entre os dois quadros, que tem um nome parecido. Como é feito o diagnóstico do lipedema? Como eu disse, o diagnóstico é feito clinicamente. O médico vai avaliar a história dessa paciente e vai associar a relatos e a parte física associada a relatos da paciente, como dor, incômodo, que momento da vida que ela apresentou. Existem, as diretrizes mostram que existem exames como ultrassom que podem ser utilizados, mas para descartar outras patologias, outras doenças associadas, tá? Mas o nível de evidência é fortíssimo em relação ao diagnóstico feito pelo olhar do médico e o relato do paciente.
e feito apenas por um médico capacitado. Os profissionais da equipe multidisciplinar, como o nutricionista e o fisioterapeuta, que nós vamos verificar que trabalham com lipedema, eles não podem. Nós muitas vezes identificamos, olhamos o paciente e até podemos pensar que, poxa, e a pessoa relata que está com dor, mas nós encaminhamos para um profissional médico para que isso seja realmente avaliado pelo profissional que é capacitado para isso. E o tratamento do lipedema? Obrigatoriamente há necessidade de uma equipe multidisciplinar. O médico, como eu disse, vai fazer o diagnóstico. O nutricionista, ele vai fazer um manejo nutricional, depois nós vamos falar um pouquinho mais da alimentação, que é o nosso foco principal. O fisioterapeuta vai trabalhar com a drenagem linfática, as meias de compressão, né, que são duas recomendações fortes aí nas diretrizes. O psicólogo, ele tem que estar envolvido na equipe, por quê? Porque todo esse quadro do lipedema traz muito sofrimento emocional para o paciente. Não é só o sofrimento físico que traz a dor, mas também existe um sofrimento muito grande em relação a todo o seu histórico de vida, ainda mais em que momento da vida foi diagnosticado. Então, muitas vezes essa mulher já passou por muita coisa, já fez muitas dietas, já sofreu preconceito por conta de só associar a obesidade. Então, ela precisa de um olhar de muito conforto e um tratamento psicológico aí efetivo. Não há tratamento medicamentoso. Então, talvez o que as diretrizes comentam é sobre remédios, às vezes, para dor, mas é muito pontual e quem vai avaliar isso com muita cautela é o médico. Aqui nós temos um pouquinho, falamos, foi retirado do guideline, né? Medidas gerais para reduzir a obesidade e a inflamação. Então, quando eu disse para vocês que o lipedema ele pode estar associado à obesidade, então existem medidas para reduzir essa obesidade e essa inflamação que está presente. É um forte consenso, é uma alta recomendo, nível de evidência e de recomendação alto, que os pacientes devem ser orientados a evitar dietas de curto prazo e, em vez disso, mudar os seus hábitos alimentares permanentemente para uma dieta saudável, ajustada individualmente. Isso é mágica, isso é sensacional, porque quando nós estamos falando de um indivíduo que está acima do peso, com um quadro piorado do lipedema, não adianta esse indivíduo buscar dietas radicais, dietas milagrosas. O que ele precisa é fazer uma dieta, ou melhor, uma mudança de estilo de vida sustentável e que o profissional nutricionista individualize essa conduta. Então, existe protocolo para lipedema? Existe protocolo, mas o protocolo tem que ser adaptável à realidade desse paciente. Isso é primordial. Bom, manejo nutricional. Então, como tem que ser a alimentação de uma paciente com lipedema? O objetivo principal, então, é reduzir o processo inflamatório, evitando picos glicêmicos, elevação da insulina que leva à lipogênese. O que quer dizer tudo isso? Esse processo inflamatório, ele está ligado aos picos de glicemia. Então, vamos dar um exemplo prático. Quando aquela mulher toma de café da manhã um café preto com açúcar, um pão com margarina, ela está fazendo com que a insulina seja liberada rapidamente no seu corpo. Por quê? Porque esse alimento, café rico em açúcar, o pão francês, por exemplo, ele rapidamente, em 20 minutos, ele já vai estar na corrente sanguínea, essa glicose vai estar circulando, fazendo com que o pâncreas libere essa insulina vai captar esse açúcar da corrente sanguínea e vai rapidamente transformar em gordura. Isso é a lipogênese, tá? É o surgimento do estoque de gordura ali através do carboidrato, de forma simples para que vocês possam entender. Então, o que nós temos que fazer? Controlar os picos glicêmicos para evitar a eliminação, ou seja, a produção de insulina de maneira exagerada. Nossa, como fazer isso? Aguardem que eu vou ensinar vocês. Então, esse manejo nutricional, ele foca em uma alimentação anti-inflamatória como pilar central. Para quê? Para reduzir dor, inflamação, melhora da qualidade de vida e a estratégia individualizada, ajustada a sintomas e comorbidades. Então, sempre é importante que eu tenha um olhar individualizado, ok?
Bom, aqui nós temos alguns estudos falando sobre as melhores dietas para o lipedema. Então, nós temos falando sobre a dieta do Mediterrâneo, a dieta cetogênica, a low carb. Então, o que será que é o mais indicado? Ou isso tem que fazer parte da conduta do lipedema, tá? Então, nós temos que, segundo as referências, né, e principalmente segundo o guideline, dietas especiais no lipedema, a dieta do Mediterrâneo, ok? Porque é uma dieta comprovadamente anti-inflamatória. E a dieta cetogênica? A cetogênica é aquela dieta em que nós realmente excluímos os carboidratos e nós temos aí um aporte de proteína e gordura um pouco maior. Porém, é importante salientar que na prática clínica ela não é muito sustentável. Nos estudos ela até tem um resultado muito importante no lipedema, mas ela tem para muitos pacientes começo, meio e fim, até porque é uma recomendação que não se passe de muitas semanas se fazendo uma dieta tão restritiva. Então nós estamos falando de uma paciente que emocionalmente está sensível, que já passou por várias situações, agora ela está aí com diagnóstico lipedema, buscando tratamento, mas é importante que ela se sinta bem, motivada. Então eu não sei até que ponto a dieta cetogênica, que nós já sabemos que não é sustentável na maioria dos casos, seja a melhor recomendação. A do Mediterrâneo adaptada, né? Nós não estamos no Mediterrâneo, então nós temos que pensar que a dieta tem que ser adaptada à nossa realidade brasileira. Então, o que é a base dessa dieta? Rica em vegetais, então que tenham vegetais no almoço e no jantar, vegetais crus e cozidos, frutas, então frutas que permeiam o dia dessa paciente, leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, cereais integrais, aveia, chia, quinoa e as oleaginosas, as castanhas, por exemplo. Essa é a base da alimentação mediterrânea. Sem esquecer da fonte de gordura saudável, como por exemplo o azeite, os peixes e as sementes. Então, todos esses alimentos, eles têm que permear, têm que fazer parte da dieta do lipedema. Redução de ultraprocessados, esse é um ponto super importante. Alimentos industrializados, que vêm em pacotinho, que tem muitos ingredientes que são agressores. Açúcares e carnes processadas, os embutidos, linguiça, salsicha, mortadela, salame. Então, assim, esse é um ponto importante. Quando se fala em mulher, no climatério e na menopausa principalmente, não tem como fechar os olhos para o doce, para o açúcar. Essa mulher, até por alterações hormonais, ela busca muito mais o açúcar, o doce. Então, como trabalhar isso com a mulher portadora de lipedema? É um grande desafio, mas nós precisamos trazer estratégias para que seja possível e viável. Uma evidência robusta, ou seja, uma forte indicação para mulheres com lipedema acima de 45 anos. Por quê? Porque também é uma dieta que é recomendada para climatério e menopausa. Low carb cetogênica. Então, os estudos sim mostram, até estudos deste ano, 2025, como melhora da dor, do edema e composição corporal como um todo. Estratégia útil em casos selecionados e com supervisão profissional. Foi o que nós discutimos no slide anterior. Deve ser temporária, com reavaliação clínica, porque na prática clínica podem não ser sustentáveis, ok? Protocolo individualizado. Então, a proteína geralmente gira em torno de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Isso, paciente de lipedema, você só vai aí conseguir interpretar e de repente traduzir isso na sua alimentação com um acompanhamento nutricional, tá? As fibras são essenciais, sendo em torno de 25 a 30 gramas dia, com uma diversidade dos vegetais. Gordura boa, como nós já vimos. Carboidrato, preferir os integrais e modular alimentos de alto índice glicêmico. O que significa isso, Nutri? Significa aquele exemplo do pão com margarina. Eu tenho que trocar essa margarina por algo que dê mais saciedade, que na verdade tem uma absorção diferenciada. Então, quando eu coloco ovo, um patê de frango, quando eu coloco um patê de atum, quando eu coloco guacamole, então quando eu uso alguma coisa, ou mesmo os queijos, né? Que são fontes de gordura boa, ou fontes de proteína,
eu desacelero a velocidade de absorção do carboidrato. Lembra que eu falei que em 20 minutos o pão já, né, era absorvido, a insulina já estava sendo liberada? Quando eu coloco uma proteína nesse pão, eu modulo isso. Então, não vai mais absorver tão rapidamente, vai desacelerar essa absorção e essa glicose vai sendo ofertada na corrente sanguínea de forma gradual, devagar. Então, eu não vou ter os picos glicêmicos. Então, isso que é modular o índice glicêmico dos alimentos. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os vilões da alimentação, né? Então, quais são os vilões do lipedema? Excesso de açúcar. Excesso, não é sobre comer o doce de maneira programada, disciplinada. É aquela ingestão diária, tanto do açúcar para você adoçar líquidos, mas também os presentes no refrigerante, nos sucos industrializados, os alimentos processados que você às vezes, tô comendo bolacha, água e sal, tem açúcar. Tá? Leva à elevação dessa insulina e, por sua vez, o acúmulo de gordura e o aumento da inflamação e agrava os sintomas de lipedema. A gordura trans, tão falada. A gordura trans, ela é encontrada em frituras, alimentos industrializados, as margarinas. Então, todas elas também aumentam esse processo de inflamação e também é um fator que impulsiona o desenvolvimento e agravamento do lipedema. O excesso do sódio, então muito sal não é novidade, né? Nem não é novidade que seja prejudicial. E além do sal também, aqui eu quero salientar os temperos prontos, que tem glutamato monossódico, tá? Então isso também é importante que a gente pense, não é só o sal de cozinha, mas os outros ingredientes, que vai elevar a retenção de líquido, causando mais inchaço local, sensação de peso e que vai afetar o quadro como um todo. Processados industrializados, alimentos como nós já falamos, né, que são ricos em gordura, açúcar e sódio, tá? Então eles vão sempre prejudicar a saúde intestinal, lembrando da microbiota intestinal tem que estar saudável. A disbiose, que é esse descompasso de flora intestinal, ela tem que ser controlada para que eu controle a inflamação sistêmica, a inflamação do corpo como um todo. Então, se isso não acontecer, não houver um controle desses alimentos, eu vou ter uma microbiota que está prejudicada, eu vou aumentar a inflamação sistêmica e eu vou piorar o quadro do lipedema. Aqui eu trouxe para vocês o cardápio simples, um exemplo, um modelo de cardápio simples que é adaptado, né? O Mediterrâneo, uma dieta do Mediterrâneo adaptada e ela tem um foco anti-inflamatório. Então vamos lá. Por exemplo, tenho aqui de café da manhã uma fatia do pão integral, que pode ser um pão integral caseiro, preferencialmente, um pão de fermentação natural, também integral, ou até um pão francês 100% integral. Mas pode ser uma tapioca, onde eu tenho aí, coloque um pouquinho de azeite, eu posso colocar um queijo, eu posso colocar o ovo, como eu coloquei, algum vegetal, o tomate, que fica delicioso, nessa combinação fica deliciosa, e uma fatia de mamão com semente de chia. Então aqui o que eu usei? Eu usei o carboidrato, eu usei uma fonte proteica, eu usei a fruta e o cereal integral. Então, o café da manhã, ele tá completo, robusto, vai favorecer a saciedade, a perda de peso quando esse lipedema tiver associado ao sobrepeso, tá? E vai fornecer vários nutrientes antioxidantes. Lanche da manhã, lembra da dieta do Mediterrâneo? As castanhas, as nozes, um punhado acompanhado de um chá verde, ou um chá de cúrcuma com gengibre, sempre sem açúcar. Existem outros chás que nós podemos associar. Se tiver frio, quente, se tiver no verão, um chá gelado. Aqui também entram os suchás, que são sucos com chás, mas eles fazem muita diferença nesse quadro do lipedema. Eu tomo cafezinho preto, vários cafés. A gente pode, como eu falei, a gente não vai chegar e realmente tirar tudo que a paciente está comendo. É importante que seja uma questão gradativa. Vamos mudar pontualmente para que novos hábitos sejam inseridos e para que outros alimentos sejam reduzidos nesse quadro. Porque estamos falando de uma paciente com dor, com mal-estar. Então, quando a paciente percebe essa melhora,
ela adere muito mais a essa mudança alimentar. Bom, e o almoço? O arroz integral ou arroz branco com quinoa. A quinoa em grão junto com o arroz, ela fica super gostosa, tá? É muito prático, muito fácil e você vai aí variando essas opções. Não pode faltar quem? As leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, as carnes brancas preferencialmente, tá? A carne vermelha é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, tá? 1, 2 vezes na semana. É um desafio para o brasileiro? É. Nós comemos muita carne vermelha, tá? Mas ela em excesso, ela é inflamatória. Salada, aquela salada colorida, tá? Com vegetais crus, cozidos, azeite, limão e, de preferência, uma semente de linhaça sobre essa salada ou alguma outra semente de abóbora, de girassol, também vai trazer muito benefício. Lanche da tarde, por exemplo, um iogurte sem açúcar, com frutas vermelhas, uma colher de sopa de sementes, de abóbora ou girassol, mas também poderia ser, ai poxa, mas só a fruta vermelha? Elas são muito antioxidantes, mas sinceramente, a fruta que você tiver na tua casa, uma fatia de mamão, de melão, uma banana, tá? Também é muito importante, também vai agregar demais a sua rotina. Jantar. Vegetais coloridos, salada crua, azeite, sementes. Aqui já pode entrar, além do peixe e do frango, um omelete com espinafre, por exemplo, ou até uma sopa de legumes, que a gente pode até agregar uma proteína com um perfil anti-inflamatório. Então, esse é só um exemplo de cardápio. Sempre o ideal é pegar o plano alimentar do paciente e adequar de acordo com a sua realidade. Essa é a minha prioridade em consultório, em clínica, quando eu recebo um paciente de lipedema. E lembrando que o lipedema, a mulher vai estar em estágios diferentes. Então, com que mulher eu estou falando? Em que estágio da doença eu estou falando? Para que eu possa ofertar uma alimentação para ela, eu tenho que avaliar isso. E quando a gente fala dos doces, como eu falei anteriormente, prioritariamente doces funcionais, aqueles que não vão ter açúcar, vão ter pouquinho açúcar, mas que possam também estar associados a fruta desidratada, cacau, frutas frescas, geleias caseiras, bolos funcionais. As preparações funcionais, elas têm o objetivo de manter o sabor, então são preparações saborosas, e tendo ingredientes anti-inflamatórios. Então, por exemplo, uma trufa de tâmara, um chocolate funcional, em onde tem as sementes inseridas, tá? Então, existem várias receitas saborosas. Para quê? Para que aqueles doces mais robustos, mais calóricos, mais gordurosos e mais inflamatórios, eles sejam utilizados de maneira pontual, tá? Em um final de semana, em uma confraternização, em um aniversário. Então, para que essa paciente ela possa se beneficiar desses doces. Porque nós estamos falando de mudança de estilo de vida, mudança de rotina alimentar. As massas com poucos ingredientes na composição. Então, as massas caseiras, as massas frescas, aquelas massas que eu não tenha tantos ingredientes, tá? Sempre com molho vermelho natural, de preferência, com ervas, com especiarias, com temperos naturais, com manjericão, com orégano. Então, existem tantas ervas aromáticas, tantos temperos naturais que podem permear esse molho. E se for um molho branco, em menor frequência, que seja um molho branco associado a uma cúrcuma, né? Que fica um molho, já não fica branco, ele já fica um molho mais amarelinho, mas a base é do molho branco, né? E sempre associado com vegetais, essa massa. Quando a paciente ela é muito resistente e usa refrigerante ou bebida alcoólica, nós também damos a opção do suchá, que é o chá com frutas, que pode ter como base água com gás, ou água com gás com frutas, e o gengibre, que é muito utilizado no lipedema pela sua ação anti-inflamatória. Um ponto importante é a abordagem comportamental no lipedema. Você trabalhar com ênfase na mudança do comportamento da paciente, para que as mudanças sejam sustentáveis. Eu já falei várias vezes essa palavra, né? Sustentar o hábito, a mudança de hábito. Porque se eu falo de uma doença crônica, como o lipedema, que não tem cura, mas tem controle, e quando essa doença traz comprometimento de qualidade de vida, de locomoção, porque chega uma hora que essa paciente ela vai sentir dificuldade para fazer várias atividades. Eu tô trabalhando com uma pessoa que sente dor diariamente.
Então eu tenho que convencê-la que ela precisa de uma mudança efetiva e profunda e sustentável. E a abordagem comportamental, levar a pessoa a pensar o porquê que ela age, o porquê que ela come aquele alimento, isso vai favorecer com que ela tenha consciência alimentar e mais fácil mudança. Bom, qual é a mensagem final que eu quero deixar para vocês, portadoras de lipedema? Está se falando muito hoje sobre lipedema, então tá muito mais fácil você se perceber e buscar ajuda. Mas busque profissionais que têm conhecimento na área para que possam conduzir o seu quadro com respeito e com um olhar mais gentil, um olhar de conforto, um olhar de amor. Porque o lipedema, como ele traz todas essas consequências, até mesmo emocional, é importante que você entre em um tratamento que você possa melhorar gradativamente e que você leve isso para a vida, que você melhore dia a dia. Então, busque acompanhamento. A nutrição, ela é um pilar muito importante. Nós não ficamos sem nos alimentarmos. Nós não temos alimentação durante todo o dia. Então, esse olhar de mudança efetiva e que pode ser saboroso, que pode ser sustentável, esse é um olhar muitíssimo importante. Então esse era o conteúdo que eu quis deixar para vocês, com conhecimento científico, com conhecimento embasado nas últimas diretrizes, a diretriz 2024, tá? Em que profissionais experts da área vêm trazendo qual o melhor tratamento até agora para o lipedema, para essas mulheres que sofrem com lipedema, mas que hoje têm um pouco mais de esperança, que podem controlar os sintomas de acordo aí com tratamentos mais efetivos. Eu me ponho à disposição para qualquer pergunta. O meu Instagram é Thaís Bado Nutricionista. Então fica aí essa porta de contato para vocês, para tirarem dúvidas, e até uma próxima aula. Obrigada!